Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui a live da Agência Incandescente com o tema de hoje que é home office, ladrão de produtividade, né? Vou aguardar aqui as pessoas irem conectando, irem se aproximando para a gente poder começar esse bate-papo. E como esse é o tema, né? Como todos sabem, estamos aí nessa época de confinamento, de quarentena, tendo que se preservar dentro de casa. Estou em casa, estou aqui no meu cantinho que eu preparei para poder trabalhar durante esse período. Eu fico revezando, eu vou mostrar para vocês, acho que essa é a ideia. Fico revezando um pouquinho entre esse espaço que eu estou aqui agora e um espaço que eu tenho lá dentro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o cantinho que eu estou operando, né? Trouxe minha plantinha de lá. É bem aqui na sacada do meu prédio. Então dá para ver ali a Anchieta. Eu moro aqui em São Bernardo, né? E a ideia é essa, né? A gente poder se preservar, ficar dentro de casa e ser produtivo, né? Procurar trabalhar da melhor maneira possível nesse período de home office. E para esse bate-papo, para a gente poder falar um pouco sobre isso, se ele é ou não é um ladrão de produtividade, nós vamos ter a participação hoje aqui do Nelson, meu querido sócio Nelson, ele que é fundador da Ravel Tecnologia, é uma empresa com 25 anos aí já de mercado, atuando sempre na área de TI e se reinventando, né? Porque o mercado de tecnologia com certeza foi um dos que se transformou muito ao longo desses anos, né? Eu diria até ao longo dessas décadas. E para a gente falar desse tema, vou trazer o Nelson para cá. Vamos conectar o Super Nelson, que está ao vivo também. Dá o Nelson conectar. Olá, Nelson! Olá, Nelson! Muito bem, muito bem. Boa tarde, Vini. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá, tudo em ordem. E você? Também. Eu vi você mostrando o seu canto de trabalho. Também estou aqui no meu espaço, onde normalmente eu fico. Então, o computador está ali. Está minha água com limão também ali atrás. Então, Muito para bom. conseguir trabalhar com o máximo de produtividade possível, né? Perfeito, tem que ser, né? Temos todos aí que nos adaptar. Eu até vi esses dias um post do Denner, nosso querido amigo Denner, da Soft Class, e Sim. ele postou uma fotinho colocando assim, um programador no trabalho normal, o cara lá no computador em casa, um programador na quarentena, o cara lá em casa. Porque para alguns mercados isso não mudou. Essa é a verdade, né? Fato. A gente conhece muitas pessoas que trabalham com alguns segmentos onde a dinâmica de trabalhar de casa sempre foi natural, né? Acredito que o grande movimento tem sido de quem não tinha isso como uma rotina ou como algo viável nas organizações e tiveram que dar esse salto para o trabalho home office, né? Concordo. A gente sentiu isso na pele, Vini. A gente trabalha com gestão de TI, né, com suporte de TI para pequenas e médias empresas. Então, de uma semana para outra, a gente teve aí mais de 300 clientes, quase 5.000 pessoas que falaram preciso trabalhar home office. Aí a galera que já estava mais estruturada, que já tem uma cultura de trabalhar de home office, é um pouco mais tranquilo. A gente sabe que isso é a exceção, né? Eu diria que a gente teve vários casos que o colaborador chegou na empresa, o cara, o dono da empresa, o responsável falou: vai para casa, pega o seu computador, liga na Ravel e trabalha. Sem Nossa, olha nenhum isso, né? tipo de planejamento. Então aí foi o caos total. É lógico que entre esse meio termo teve muita gente um pouco melhor ou um pouco pior, mas a gente viveu aí, diria para você, alguns dias e ainda estamos vivendo de um cenário de que tem muita gente ainda se adaptando. Não é um cenário muito fácil, não. Até aproveito, né, para parabenizar os profissionais de TI, que a galera está Boa. trabalhando pra caramba nessa fase, nessa época. A galera da Ravel ralando muito, não só da Ravel, né? O pessoal de TI como um todo aí, a gente vê em todos os grupos, em todos os locais, está dando um duro lascado
para que todo mundo consiga trabalhar de home office, né? Para que todo mundo consiga produzir, para que todo mundo mantenha seus empregos, seja produtivo. Então, bem legal aí ver o apoio da galera. Perder os cabelos, assim como eu. Perder os cabelos. Eu vou ter que ser sincero para quem não me conhece aí, curiosidades, né? Eu tenho uma formação em tecnologia da informação, né? Então, quando ele fala parabéns para os profissionais de TI, eu também vibrei aqui, porque também sou formado em TI também. E muito legal, mas é verdade, né? Assim, isso mostra um cenário nacional, vamos começar por aí, né? Não só dessa adaptação de ficar em quarentena, mas o quanto as empresas elas não olhavam por um prisma da dinâmica do trabalho de casa, né? E isso tem que ser levado em consideração e que, de certa forma, não é só simplesmente vai para casa e trabalha. Isso envolve uma série de coisas, né? Equipamento, infraestrutura, ergonomia, tem muita coisa que conta na hora de você falar sobre trabalhar em casa, né? Com certeza, com certeza. É lógico que nesse momento de turbulência, a régua foi lá embaixo, né? Então, você foi para casa, eu diria que muitas das boas práticas ficaram para o segundo momento, mas, sem dúvida, é um trabalho home office mais estruturado, ele exige uma série de cuidados, tanto ergonômicos, quanto de disciplina, quanto técnicos, legais. Então, é um conjunto bem maior, né? Nessa fase não deu para olhar para tudo. Tá? E a gente entende que a partir do mês que vem vai ser importante uma segunda onda para reavaliar essa implementação de home office para melhorar a segurança, melhorar outros pontos que são fundamentais para que a gente não abra brechas, em vez de ser algo produtivo, seja algo que traga mais riscos, né? Com certeza. Um dos insights para que a gente pudesse falar sobre isso hoje foi que muito próximo, aí, acredito, umas 2 semanas atrás, quando estourou realmente esse movimento de que as empresas e as pessoas elas teriam que ter esse direcionamento, você publicou um artigo no blog da Ravel colocando, né, como se preparar para o home office, né? E como a gente disse, essa adaptação, né, acabou sendo um pouco corrida para alguns, até um pouco natural para outros, não a quarentena, o home office, acho que esse é o ponto, né? A gente está falando de quarentena, está falando de home office, né? Trabalho de casa, né? E esses pontos, eles que você trouxe lá no artigo do blog, eles traziam, né, alguns blocos ali interessantes para a gente poder falar sobre isso. E vamos começar por aí e depois a gente entra no bloco da produtividade. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, né? Quais as principais dicas que você abordou lá no blog, né, sobre equipamento, sobre sistema, forma de comunicação de mensagens, contatos mesmo, que você traria e compartilharia com o pessoal nesse momento? Legal. É aquilo, né? Até trazendo a questão da formação, né? Eu também sou um cara de formação técnica, então o alinhamento que eu fiz no artigo foi olhando bastante para o lado técnico do home office, né? Com certeza tem muito mais para se fazer com relação à parte jurídica, pessoal e outros aspectos, mas para direcionar o nosso papo sem desmerecer os outros, né? A gente focou bastante na dinâmica da parte técnica. Então, lá eu trouxe, né, que lógico, dentro desse contexto, tem que começar o pensamento de qual equipamento usar, né? Naquela linha que eu falei do cara mandar o colaborador para casa, pega o seu computador, liga na Ravel e faz trabalhar, não é bem assim. Se a gente pegar vários equipamentos de 10 anos atrás, com softwares desatualizados, com um monte de programa, a gente pode falar com softwares piratas, né, os softwares de repente não tão regulares assim, é um risco grande de cara você fazer esse movimento. Mas em muitos casos acabou sendo feito, mas a escolha do equipamento é um primeiro passo, né? Foi mais fácil para as empresas que já tinham cultura de trabalhar com notebooks. Então, é muito mais simples você pegar o equipamento da empresa, já padronizado no software, já padronizado com segurança, e você movimentar ele para fora da empresa e fazer a conexão segura para esse equipamento acessar os dados que estão dentro da empresa. Então, esse movimento de escolha de equipamento, ele é o primeiro passo. Cenário ideal, pegar um equipamento já estruturado com segurança, dentro das políticas da empresa de software, e aplicar ele para que ele faça a conexão de fora da empresa para dentro da empresa. Tá? Se não é possível essa movimentação, é interessante uma preparação do equipamento do colaborador para alguns parâmetros mínimos para que você não escancare.
Sem entrar em tecnês, é importante ter uma análise técnica para que essa comunicação tenha o mínimo de segurança possível, né? É lógico, se a gente está fora da empresa e vai conectar informações da empresa, a forma com que você vai conectar também tem que ser segura, né? Então a gente tem um termo técnico aí que é a famosa VPN. É provável que todo mundo que está remoto tenha algum ícone ou já ouviu falar que foi feita a instalação de uma VPN. Isso é fundamental para que você tenha os dados criptografados, né? Para que você minimize o risco de pessoas verem o que você está verem o que você está fazendo, pegar informação, roubar informação. As informações só são interpretadas, enxergadas pela sua máquina e pelo computador da empresa. Então essa comunicação é fundamental que ela aconteça com segurança. E aí não é só o cliente, né? Do lado da empresa, para isso acontecer, tem que ter um servidor lá, tem que ter um firewall que vai estabelecer isso e vai permitir esse grau de segurança também. Então, eu me preocupei com o equipamento, me preocupei com a conexão, legal. Agora eu tenho que trabalhar. Eu estou acostumado a lidar com as pessoas em reuniões, estou acostumado a falar a levantar da cadeira e perguntar para o meu colaborador do lado. Então, esse mecanismo, esse conjunto de programas para que você consiga se comunicar, não estando na empresa, ele é um dos pilares fundamentais para que você seja produtivo, para que você faça o seu trabalho acontecer. Então, esse pilar de comunicação, ele envolve desde o que aplicativo de mensagem você vai usar. Lógico, numa emergência o WhatsApp resolve, mas o WhatsApp, nesse momento, é tanto grupo, tanta informação pipocando, que se você trafega também o trabalho, tende a se perder informações de trabalho dentro do WhatsApp. Então, softwares mais específicos, corporativos de comunicação por mensagem são mais interessantes, né? O uso de conferência, aqui nós não estamos numa conferência, mas é quase uma conferência, né? É muito importante você usar softwares de conferência, você cria algum tipo de empatia, né? Você cria uma conexão melhor entre as pessoas, entre os grupos. Então, todo dia na Ravel a gente tem calls, seja individuais, seja com equipe, e hoje vai ter um com todo mundo, para exatamente a gente não deixar esse distanciamento perder essa aproximação, né? Então, softwares de comunicação, softwares de conferência ajudam muito para que você seja produtivo em home office. E a própria telefonia, tá? Um cenário ideal que você consiga, entre as pessoas, ter transferência de ligação de maneira mais transparente. Muitas empresas, o telefone principal, quando você liga hoje, vai dar caixa postal, vai dar alguma mensagem, ninguém vai atender. Num contexto ideal, se a central que você tem está na nuvem, os seus clientes, quem você fala, ele pode nem perceber que a sua equipe inteira está de home office. Então isso traz uma transparência para quem está do outro lado, para os seus clientes e fornecedores, muito interessante. Então esse é o contexto ideal que você faz o possível numa fase inicial, mas que é importante você olhar à medida que o tempo vai passando, né? Perfeito. Eu vou trazer alguns cenários, por exemplo, para a gente ilustrar para o pessoal. Depois, se quiser comentar um pouco também da dinâmica na Ravel. Na Incandescente, já desde o ano passado, a gente sugeriu, né, minimizar o volume de atendimento por WhatsApp, principalmente por não ser uma ferramenta que nos dá a gestão da informação, né? A gente trabalha com muita troca de dados ali, informações, foto, imagem, texto, referente aos projetos de marketing dos clientes. O WhatsApp ele não estava dando para a gente muita administração dessa informação. Então, quais são, eu diria assim, as 3 ferramentas principais que a Incandescente adotou para poder estruturar o departamento? E hoje, num cenário como esse home office, a gente tem conseguido ter um pouco mais de tranquilidade para tocar essa dinâmica de trabalho, né? Então, por exemplo, o comunicador interno da Incandescente, que talvez algumas empresas tenham, né, como grupo do WhatsApp, algo do tipo, a gente usa o Slack, né? O Slack como nosso grupo interno de trabalho. Então, ali eu tenho grupos, tenho divisões e tenho todos os colaboradores que eu posso, tanto por aplicativo ou pelo desktop, né, o notebook, interagir e conversar, enviar arquivo, e trocar mensagem, áudio, imagem, texto, enfim. Então, isso ajudou muito. Fugindo um pouco já que é home office ladrão de produtividade, fugindo de uma das ferramentas que é um baita ladrão de produtividade, no meu ponto de vista, que é o WhatsApp. Ele ajuda a gente a ter uma dinâmica de conversa ágil, mas ele não é tão produtivo assim em alguns cenários. É meu ponto de vista, né? Na gestão com o cliente,
Na gestão com o cliente, a gente tem uma ferramenta, né, chamada iClicks, voltada muito para a dinâmica de agência, e também consegue fazer uma ponte cliente-agência entre todo tipo de envio de material e aprovação, sem que haja necessidade, né, de algo físico, local, ou também se perder ali uma comunicação de e-mail. E o VoIP, né? Então, hoje, os atendimentos e os times comerciais, eles utilizam o telefone, ligou no ramal, é feita essa distribuição, o que também permitiu que a gente continuasse um trabalho à distância sem grandes impactos. Só trazer um exemplo como incandescente, assim, né? Boa, boa. Na Ravel, trazendo para cenários reais e práticos do que a gente usa também, a gente usa bastante o Teams, que é uma ferramenta incorporada da Microsoft, incorporada do Office 365. Ela é uma baita plataforma de comunicação, então ela permite essa comunicação em grupos, individualizada, permite fazer conferências, então a gente usa o Teams também para conferências, e outros softwares adicionais que também facilitam a organização e gestão de projetos, ela acaba integrando. Então, muita gente usa o Trello, uma excelente ferramenta também para quem trabalha home office, quem trabalha com projetos, quem trabalha com equipes. Tá? Então, o Trello é muito interessante e ele também fica integrado ao Teams, né? Não é necessária essa integração, lógico, dá para trabalhar à parte, mas ajuda bastante quando a gente tem essa integração acontecendo também. Tá? Então, é outra ferramenta que a gente usa bastante. Um ponto legal do que a gente está falando também, né, que acho que tem a ver com a agência, é que também é importante a gente tentar levar comunicação, levar interno para... É fácil a gente, quando a pessoa está do lado, está com alguma dúvida, você vai e faz uma explicação. Mas quando as pessoas não estão próximas, é super interessante montar material explicativo, adicional, e tá enviando para elas. E aí, sendo uma agência de marketing, dá para fazer algo extremamente criativo, para que as pessoas entendam de uma maneira diferente, aprendam de maneira diferente. Acho que esse uso da comunicação diferente para trazer informação e conteúdo para que as pessoas sejam mais produtivas, acaba sendo bem legal para que as pessoas se sintam motivadas, né? Vejam que os demais colaboradores, que os demais gestores têm a preocupação delas usarem melhor as ferramentas que estão disponíveis, né? Perfeito. Eu vou fazer um comentário aqui. Chegou uma pergunta para a gente de um amigo aí de mercado, né, que possui também uma agência. Ele trouxe essa pergunta referente ao WhatsApp. Eu vou responder a pergunta dele. E só, mais uma vez aqui, mandar um abraço para toda a comunidade do ABC da Comunicação e também a comunidade RD Station. As agências, graças a movimentos como essas duas grandes organizações, têm trabalhado sempre de forma parceira e muito transparente no relacionamento entre agências. Isso é muito legal. Então, respondendo a mensagem do nosso amigo, ele trouxe um desafio muito grande aqui, né? Que colocou, difícil de desvincular o WhatsApp, porque não conseguimos educar nossos clientes a utilizar outras ferramentas. Eu diria que esse é um desafio que você realmente vai ter que passar, a gente também passou, mas o que a gente procurou fazer? Não pode simplesmente tirar o WhatsApp. Eu falei, olha, a gente vai diminuir o WhatsApp porque isso não é produtivo, isso perde informação, a gente não tem gestão, só que a gente vai trazer essa ferramenta para você assim, ó, funciona dessa forma, desse jeito, aqui você consegue acompanhar isso, isso e isso. E a gente procurou ter a compreensão dos clientes também, para que eles entendam que, acima de tudo, a gente quer entregar o melhor para o cliente, né? E entregar o melhor exige que a gente faça adaptações na nossa dinâmica de gestão, produtividade, organização e planejamento. Então, todos os nossos clientes, lógico, alguns com um pouco mais de dificuldade, outros não, né? Mais resistentes, outros não. Hoje, nenhum cliente da agência trabalha com a dinâmica de atendimento de projeto via WhatsApp. Então, foi um trabalho de adaptação também. Legal. Tem aqui, entrando um pouco mais no tema principal, que é sobre produtividade, e aí eu vou ter que ser muito transparente, falei que eu ia comentar sobre isso. Eu sempre fui muito resistente ao trabalho home office, porque eu sempre imaginei que isso diminuiria dois pontos principais, na minha opinião. A minha gestão, a minha forma de organização, fora, né, o fato de eu adorar pessoas e querer estar com as pessoas, querer levantar, conversar, tomar café, papapá, né? Essa dinâmica, essa rotina de agência me agrada muito. Mas foco, produtividade, né? E, por incrível que pareça, me surpreendi positivamente. Porque essa semana que eu tenho trabalho no home office, completando o 5º dia hoje, eu fui altamente produtivo.
consegui ter uma organização acima do que eu esperava. Isso tem sido muito bom. E o engraçado é que eu conversei também com outras pessoas, e vou até citar uma delas, vou mandar aqui um abraço para o Jorge da Casa Oficina, falei com ele ontem, falei, Jorge, como é que está a dinâmica? Ele que tem um comércio, né, aqui no ABC, de móveis planejados. Falei, Jorge, como é que está a dinâmica? Ele falou, estou trabalhando de home office, mas, cara, estou me sentindo bem produtivo, consegui fazer bastante coisa e tal. Tem que se atentar a isso, né? Talvez é um momento que ele está nos permitindo olhar para o home office com outros olhos e entender o quanto ele pode nos ajudar numa rotina, né? Concordo. Se a gente há um mês atrás tanto perguntasse para mim ou para você, você acha que a sua empresa poderia trabalhar 100% home office? É muito provável que a gente falaria, não, cara, isso é impossível. E você vê que hoje nós estamos com a empresa praticamente 100% home office, com produtividade, a empresa acontecendo, as coisas acontecendo. Então, eu também vejo muitos benefícios no home office. Na Ravel, a gente já tinha uma dinâmica de pelo menos uma vez por semana, boa parte da equipe já ficava em home office. Então, foi um pouco mais fácil a adaptação de boa parte da equipe. Mas a gente vê que na prática, nesse momento, a gente percebe que é possível ter muito mais do que isso. Que 2 dias, 3 dias é extremamente produtivo, as coisas rendem, as coisas acontecem. É lógico, vou ser sincero, eu estou em casa em quarentena com 2 filhos pequenos, mais a esposa, então nem sempre a gente consegue ter foco total com um home office um pouco diferente do modelo tradicional. Mas se eu pensar de que as crianças estarão na escola pelo menos meio período, com certeza é meio período que eu consigo ter um foco 100% pleno. Hoje, as crianças, se bobear, daqui a pouco uma aparece do meu lado, pede comida, pede ajuda na lição, quer tirar uma dúvida, quer contar alguma coisa. Faz parte, né? Acho que é uma fase que a gente tem que ser um pouco mais flexível mesmo. Então, não é sempre que a gente consegue ser... pelo menos eu aqui, na minha dinâmica com criança, não consigo ser 100% o dia todo, mas em muitos momentos, e na maioria do tempo, é possível. A gente tem um foco grande. A gente percebe a equipe online, então, a qualquer momento, quando a gente precisa de informação, não precisa ser instantâneo, que aqui não é ditadura, né? Ninguém tem que estar online sempre, o tempo todo, mas a gente vê que a informação vem, a informação acontece, as entregas acontecem. Então, a equipe como um todo está entendendo e está conseguindo produzir e trazendo excelentes feedbacks. Aqui isso que é legal, né? Tá gostando desse momento de home office. Eu tenho certeza, já escutei, que sentem falta de alguns momentos, né? Então, 3 horas da tarde, aquele momento que de repente você encontrava uma boa parte no café, que você ia no administrativo, tomava um café, respirava um pouco, falava um pouco de futebol, um pouco de bobeira. Isso é importante e ajuda. Faz falta às vezes sim. Mas o home office acaba sendo um momento que quando você tem um projeto em que o foco vai fazer diferença, o home office é absurdamente exponencial. Ele traz um resultado que eu gosto muito. Fazia de vez em quando e vou ser sincero que eu pretendo fazer mais vezes. Perfeito. Eu acredito que para as pessoas que estão assistindo a gente e ainda se questionam um pouco, acho que pela virada de chave tão traumática, talvez que alguns tiveram que ter, né, em 2 semanas para cá, e isso foi uma das intenções da gente fazer essa live. Aconteceu de muitos me perguntarem, Vini, cara, eu até uso a ferramenta tal para fazer uma call, mas ela me limita a ter 4 pessoas, mas eu vou precisar uma com 10, e se for acima de 10? Então, quer dizer, tiveram que começar a se mexer para encontrar ferramentas e soluções que se adaptassem num formato diferente do que, simples uma videoconferência uma vez, não vou precisar usar isso de novo. E aqui eu falo, não, é a rotina, é 1 semana, é 2 semanas, são 3 semanas. Então, como que você vai se adaptar? Se eu fosse colocar isso como uma sugestão, seria, muitas vezes, olhar para esse planejamento, essa organização, né? Olhando isso a longo prazo, eu estou falando, né? Olhando para o home office, não mais como um ladrão de produtividade, mas por um momento de concentração dessa pessoa no ambiente dela, né? Que ela consiga ter isso dentro de casa, evitando deslocamentos e tudo mais. A gente consegue ter um painel onde nós vemos todas as tarefas que estão em execução, quanto tempo aquela tarefa está em execução, se ela está pausada, se ela está em andamento. Então, isso dá para a gente, administração, saber que o time está produzindo. E até por experiência da Camila, né, que cuida do nosso planejamento, de entender que uma tarefa dura tanto tempo. Então,
isso mais, isso menos, é toda uma questão de administrar a gestão do tempo, né, do time, e também falar para eles que eles têm que se organizar de começo, meio e fim do horário de trabalho, né? Principalmente para o nosso time de colaboradores. Quem é empreendedor, todos sabem, né? Não tem muito horário, né? À noite, madrugada, domingo e tal. Mas a gente procura levar essa questão para quem trabalha na equipe, de que deu horário, cara, deu horário, volta a trabalhar amanhã, porque você está em casa, mas você tem que ter uma vida, tem que ter uma atividade, tem que descansar, tem que relaxar. Até porque um confinamento social, ele não tem esses escapes, como você disse, do intervalinho do café muitas vezes, trocar uma ideia, né? É verdade. E aí, puxando a sardinha para a Ravel, para as empresas que estão gostando e realmente querem usar melhor, tecnologia é fundamental para que o home office seja produtivo e cubra algumas lacunas até legais, né? Então, se você quer que o colaborador trabalhe das 8 às 5, com tecnologia você consegue limitar para que ele só se conecte na rede da empresa e acesse as informações da empresa nesse horário específico. Se você vai ter demandas de mais conferências, de mais reuniões online, dá para a gente verificar qual é a melhor solução que vai... Opa! Quase caiu! Qual a melhor solução que vai te atender nesse momento de conferência? Se é a gravação que você precisa é uma ferramenta, se a velocidade pode ser outra, a quantidade de pessoas vai ser outra. Então, o uso da tecnologia nesse momento de home office, para essa situação de home office, ela é muito importante para que você tenha um melhor aproveitamento e cubra lacunas jurídicas, pessoais e melhor de qualidade, né? Então, precisando... Vem conversar comigo, vem conversar com a Ravel, vem conhecer um pouco mais. Tem muita solução interessante aí que você pode aproveitar de maneira mais eficiente. Eventuais dúvidas que você pode estar tendo. Será que o cara está trabalhando? Será que o cara está esticando? Será que ele está acessando meus dados? Será que ele vai copiar isso, copiar aquilo? Então, tecnicamente falando, você consegue cobrir lacunas que você pode ter preocupação nesse momento. Perfeito, muito legal. Nós vamos aqui caminhando para um direcionamento dos últimos minutos aí da nossa live. Eu gostaria de deixar aberto também, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem fazer perguntas, enquanto a gente vai trazendo para as nossas conclusões, se pintar alguma pergunta, a gente responde também. Não sei se você observou, mas entrou agora há pouco o senhor Benício José de Oliveira Filho. Ele está nos assistindo, nosso sócio em comum, né? Benicião. Exatamente. Aí. Grande Benício. Ele mandou um abraço, ele fez um comentário ali, falou da minha barbinha. Ah, cara, tá em casa também, a gente dá aquela relaxadinha, né? Mas eu vou fazer depois, fiquem tranquilos. Tá fazendo uma experiência de home office, testando a barba? Fazendo uma experiência. Você sabe que eu vi uma tirinha também na internet que colocava assim, o cabeleireiro na volta da quarentena, o cara dentro do cofre, assim, cercado de dinheiro. Porque muita gente vai ter que correr pro cabeleireiro ali depois, né? São essas oscilações do mercado, né? É fato, cara. E estão todos fechados, cara. Ainda bem que eu cortei uma semana antes. Tá certo que não ia fazer muita diferença, mas eu tô me sentindo bem desse jeito. Cara, eu não cortei, mas eu pensei de raspar. Eu tô pensando de raspar. Logo mais, próximas lives, talvez teremos novidade. Mas... Faz uma aposta, se atingir tantas pessoas, eu raspo ao vivo. Boa, vamos fazer isso, né? Boa, vamos fazer isso. Legal. Acredito que a gente conseguiu trazer para o pessoal, né, um pouco sobre essa dinâmica da visão do home office. Como a gente disse, né, não só a parte de comunicação, tecnologia, ela é fundamental, como você tem toda uma esfera do juridiquês, do recursos humanos, né? E eu gostaria de enfatizar um ponto, até deixar essa dica aí para a nossa audiência que for especializada nesse segmento, que se prontifiquem também a fazer conteúdo. Nós teremos uma rotina de lives como Incandescente, inclusive uma dessas que você colocou, da dinâmica com os filhos, né? Nós estamos preparando uma live junto com uma cliente nossa, que tem uma criança, falar como que é a dinâmica de mãe que está trabalhando no home office junto com os filhos. Então a gente vai procurar trazer essas informações, entre outras, né? Como mercados mais impactados, a rotina de educação online. Então a gente vai ter uma agenda aí positiva para falar disso nas próximas semanas. Não, perfeito, acho que ajuda bastante, tá? Muita gente precisando de informação, precisando de dica, e a gente está com tempo, né? A gente não pode sair de casa mesmo, né? Então tá fácil
e é importante a gente Você pegar conhecimento, né? Fala. sabe que tem um post que vai sair da Incandescente, então é spoiler para quem estiver assistindo a live hoje, que eu pedi para as meninas colocarem assim: você não pode sair de casa, mas as suas ideias podem sair da casinha. Então, acho que é justamente esse o momento. Cara, tem tanta coisa que dá para fazer, que dá para produzir, e eu acho que quando você tem um limitante, isso abre espaço para que você tenha que ser um pouco mais disruptivo, um pouco mais criativo. E talvez esse seja um dos aprendizados, né? Não só sobre o modelo home office, porque muita gente ia ser relutante, mas foi imposto que ele se adaptasse a esse modelo, começou a correr atrás, numa dessa viu que é produtivo, numa dessa viu que pode funcionar muito bem. Então, outras esferas também podem ser levadas em consideração num momento como esse, não é verdade? Concordo, faz todo sentido. Eu gosto dessa ideia. E lógico, é pensar na equipe, né? A gente tem a equipe na empresa e em casa também deixa de ser uma equipe. Então, aqui Total. em casa, minha esposa é parte da equipe, ela ajuda a gente a ser produtivo, meus filhos fazem parte da equipe, ajudam a gente a trabalhar e ser produtivo. Tá todo mundo em equipe dentro de casa, estamos em equipe na empresa, todo mundo se ajudando também, dando dicas, levantando a mão quando precisa, e acho que aí ajuda a somar forças, né? Uma galera aí que é uma energia super positiva. Vou agradecer também minha esposa, que tem ajudado muito para que essa dinâmica minha de trabalho também funcione muito bem aqui dentro, né? Dentro de casa. E, querendo ou não, estou conseguindo ficar mais perto também do pequeno Antônio, porque durante o dia você vai ali, pega uma água, tal, cruzar com ele, pega, dá um cheirinho, dá uma cutucada, né? Então, isso também é verdade. O Júnior, nosso querido amigo aqui da Odelevate, corretora de seguros, trouxe a pergunta principal aqui, né? Se é possível aumentar a produtividade em home office, né, em plena pandemia. Nelson, vamos dizer, né, somos produtivos home office. Você acredita que é possível aumentar a produtividade em home office? É possível, né? Aumentar a produtividade pontualmente, ela para atender um projeto, eu até vejo como positivo, né? Quando ela é muito prolongada, de repente pode cair para a linha do estresse, pode cair para uma linha que a perda a médio prazo pode não ser tão boa assim, né? Então, o aumento de produtividade acima de uma produtividade já alta, ela tem que ser um pouco bem trabalhada, até a auto-administração do tempo, disciplina, para você não deixar de descansar, não deixar de comer, não deixar de se cuidar de outros aspectos. E isso, a médio prazo, prejudique e derrube tudo que você fez de produtividade exponencial, né? Até se você cobra isso dos seus colaboradores, pode não cair tão bem assim. Então, mas você, com autodisciplina, usando os recursos tecnológicos e focando, eu vejo que sim, é possível ter um aumento de produtividade acima de uma produtividade alta. O que você acha, Vini? Você sabe que eu também tenho um ponto de vista que vai bem ao encontro do que você trouxe e vou trazer para o meu cenário, né? Eu sempre comentei com o pessoal na agência. Quando dava 18 horas, eu falava: valeu, galera, obrigado, eu vou começar a trabalhar. Porque eu conseguia focar muito mais depois que todos tinham ido do que muitas vezes durante o dia. Por quê? Porque você é interrompido por uma ligação, por uma chamada, por uma pessoa, uma dúvida, e-mails chegando constantemente. Eu sou muito ágil para responder e-mail. Então, entrou e-mail, eu queria responder, eu tiro muito rápido o e-mail da frente. Quando essa onda ela baixava, eu conseguia produzir muito bem. Qual o cenário que eu estou agora? Um número, por exemplo, menor de ligações, em muitos casos. Um número, muitas vezes, menor de interrupção do próprio time, porque a gente tem ali o comunicador como canal, e não o levanta e te cutuca, né? Então, eu vejo que as dinâmicas de escritório, elas, nesse cenário atual, nos deixou agora com mais foco. Porque você tem uma diminuição da interrupção, né, muitas vezes. E quando uma pessoa te chama por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro comunicador, a partir do momento que você abre para responder, aí você está abrindo para responder, né? Então você tem um nível de interrupção talvez um pouco menor. E um ganho de produtividade batata, reuniões com deslocamento. Porque todas as minhas reuniões têm sido por videoconferência. Óbvio, né? Sem exceção. Então, qualquer uma reunião que acontecia comigo durante o dia, que era de deslocamento, seja para mim ou para o meu cliente, era perda de tempo, assim, era comer
tempo útil, né? 1 hora de trânsito, você vai para São Paulo, 1 hora e meia de trânsito para ir para voltar 3 horas no dia. Cara, 3 horas aqui, muita produtividade, muito desenvolvimento. Né? E as pessoas antigamente falavam, não, eu preciso que essa reunião aconteça presencialmente. Hoje se resolve assim, dá certo, funciona. E só esse tempo de deslocamento é absurdamente mais bem produzido. É impressionante Total. mesmo, eu concordo com você. Então, eu digo que só esse lance das pessoas terem reduzido o deslocamento de automóvel, né, no dia a dia, já me ajudou muito a aumentar o ganho de produtividade. Não só meu, como do meu time de atendimento de modo geral. Né? Que seja um aprendizado, um legado que fique de que sim, pode-se trabalhar por videoconferência, né, e ser muito produtivo dessa forma e fazer com que esse formato funcione muito bem e todo mundo ganha tempo. Né? Tempo é o nosso principal bem. Né? Concordo. Faz todo sentido, Vini. Show de bola, seu ponto de vista. Muito bom, cara. Acredito que a gente está chegando. Boa, Júnior, espero ter ajudado aí, né? São pontos de vista, não existe uma verdade, né? Cada um tem uma forma de enxergar. A gente procurou trazer a nossa aí. Nelson, suas palavras finais aí para a gente dar por feita a nossa live de hoje. Show. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado aí, pessoal da Incandescente, por estar dando esse apoio também geral para tudo. Agradecer novamente ao pessoal aqui de casa, minha esposa também, meus filhos. Agradecer ao pessoal da Ravel, equipe super forte, super unida para superar esses momentos. E quem quiser conhecer mais a Ravel, acessa o Instagram, @Ravel Tecnologia, acessa o nosso site. No nosso blog tem bastante conteúdo relevante, bastante dica, então acessa, dá uma olhada, se inscreve na newsletter para ficar recebendo algum tipo de boletim mensal, para ficar acompanhando. Então, a gente quer somar forças para ajudar as pessoas e as empresas a usarem melhor tecnologia e passarem por esse momento aí. Perfeito, Nelson. Agradeço também seu tempo, agradecer a todo o time da Ravel, que é muito proativo em ajudar. Sempre que a gente sente necessidade, sabe que pode contar com um time muito experiente, muito dedicado, realmente uma família. Parabéns por tudo isso que vocês construíram. Vamos torcer para que, de verdade, independente da continuidade ou não, né, de se assumir o home office como algo de uma rotina, né, periódica de trabalho, semanal, algo do tipo, que logo a gente possa voltar à nossa rotina de trabalho normal também, que todos desejam isso, né? E espero que tenha contribuído, né, que esse conteúdo tenha contribuído para você que nos assistiu, que possa ter garantido ou te dado um pouco mais de certeza sobre a produtividade no modelo home office, ela não mais como um ladrão de produtividade, mas sim como uma possibilidade, uma alternativa muito válida, e que todos esses conteúdos, essas dicas, essas informações ao longo da live, você possa depois pesquisar, aprofundar um pouco mais e entender aquilo que faz parte, faz sentido para a sua empresa, adotar aí na sua rotina. Vamos nos falando. Um grande abraço a todos. Obrigado. Conte aí também com a Incandescente. Acesse nosso site, nossas redes sociais, nosso blog. E vamos junto. 10. Valeu. Falou. Tchau, tchau.